Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos aí para poder dar continuidade nessas aulas de Android que já está há muito tempo parada. Eu sei que vocês aí devem estar ansiosos para poder terminar essa aula. Muitos me perguntam se eu não vou terminar essa aula. Então estou aqui voltando para poder terminar essa série de aulas. Por motivos pessoais eu tive que me afastar durante o tempo, tá? Agora estou voltando para poder dar continuidade com essas aulas. Dessa maneira eu espero assim terminar e entregar aí um conteúdo, tentar entregar aí um conteúdo aí de qualidade para vocês. Então eu estou aqui com o nosso Visual Studio Code aberto. Para essa aula eu queria apenas fazer uma correção no seguinte detalhe desse código. Alguns já até viram, já mandaram mensagem para mim relacionada a isso, então eu quero aproveitar e já corrigir antes de eu prosseguir com a parte do Android que eu tinha terminado aí na última aula aí muito tempo atrás. Então vamos lá, o detalhe é o seguinte, é algo bem simples. Quando eu vou fazer um cadastro de usuário, lá quando eu estava fazendo os testes com cadastro de usuário, eu implementei aqui um método na minha classe usuário repository chamado usuário existe. O que ele faz? Ele simplesmente verifica se o usuário existe na base de dados. Se ele existir, ele não deixa o usuário cadastrar. Porém, ele tem um problema. Mesmo que a base de dados seja vazia ou que aquele usuário não exista, ele vai me retornar uma mensagem sempre verdadeira. Por exemplo, eu tenho aqui na minha base de dados, no PHP Android Aula, 2 usuários cadastrados. Tá? Eu tive que apagar aqui os usuários, pois eu tive que fazer uma reinstalação do meu sistema. Então, os usuários que eu tinha nas videoaulas, que eu tinha cadastrado nas aulas anteriores, eu tive que recadastrar aqui alguns aqui para vocês. Então, provavelmente aqui o meu vai estar diferente de vocês aí e das aulas anteriores. Então, eu fiz aqui 2 cadastros de usuários, um com login Paulo e Paulo Vinícius. Se eu colocar aqui, por exemplo, eu vou tentar inserir um usuário chamado Paulo. Já estou aqui com o Postman aberto, então estou utilizando aqui o Postman para poder fazer esse meu teste. Então, aqui coloquei aqui a URL. Estou aqui com a opção Body para poder inserir os dados. Coloquei aqui os campos e coloquei aqui o nome dos campos que eu especifiquei. Então eu fiz um teste aqui, já tem aqui alguns testes que eu já estava fazendo. Então eu vou executar esse usuário aqui, enviando. Vai falar aqui que o usuário já existe dentro do sistema. Se eu colocar aqui Paulo Vinícius, o usuário já existe, pois eu tenho esse usuário aqui cadastrado. Se eu colocar aqui novo usuário, ele vai me retornar que esse usuário está cadastrado. Então o problema está neste teste lógico aqui. Pois o que vai acontecer? Se o banco de dados houver uma conexão com o banco de dados, ele vai executar essa linha e sempre vai executar essa linha de comando aqui vai retornar um valor booleano, verdadeiro ou falso. Ou seja, independente se retornar valor ou não, essa minha consulta ela vai ser executada, pois esse método execute ele me retorna um valor verdadeiro quando essa minha consulta aqui consegue ser executada com sucesso. Se por acaso ela tiver um erro, ela não vai ser executada. Então, se por acaso minha base de dados estiver vazia, eu excluir os meus usuários, por exemplo, vou vir aqui, vou excluir os usuários da base de dados. Vou aqui apagar. Quero apagar os dados. Pronto, minha base de dados está vazia. Agora eu vou voltar aqui no Postman. Vou inserir aqui este usuário aqui, Ele fala que o usuário está cadastrado. Então, qual que é o problema aqui que está acontecendo? Eu tenho que corrigir essa linha aqui na minha base de dados. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que testar se retornou
alguma linha dessa minha consulta. Se por acaso retornou alguma linha, quer dizer que aquele meu usuário existe. Se não retornou, então eu posso prosseguir com a inserção da minha base de dados. Então esse aqui é um probleminha que pode acontecer com vocês aí ao longo do seu projeto. Então vamos lá, eu vou pegar essa linha aqui, tá? Vou fazer a seguinte modificação. Se a minha consulta executar com sucesso, então o que eu faço? Return esse teste aqui, ó. Então, o que ele vai me retornar aqui? Vai me retornar um valor booleano. Se por acaso o row count for maior do que 0, ou seja, se retornar uma linha, ou seja, aquela consulta se o usuário existe, então ele vai me retornar verdadeiro. Se por acaso não retornar nada, ele vai me retornar false. O execute aqui é simplesmente para poder verificar se essa minha consulta aqui foi executada com sucesso. Se ela não foi, ela vai pular essa linha aqui e vai cair direto para o false. Vou salvar e agora eu vou cadastrar esse meu usuário. Pronto, usuário cadastrado. Agora eu consigo cadastrar os meus usuários perfeitamente. Então, esse é um problema que pode acontecer com vocês aí, principalmente quando houver nenhum usuário na base de dados, tá? Então a gente acabou de corrigir aí esse problema. Se eu tentar cadastrar o mesmo usuário, ó, vejam só, usuário já cadastrado. Se eu colocar aqui um usuário que não existe, Paulo teste 2, não existe, não existe e vai sendo cadastrado na base de dados. Vou atualizar aqui minha base de dados. Então veja só que aqui no Champ os usuários foram cadastrados perfeitamente. Então esse é um detalhe que eu queria corrigir e na próxima aula a gente prossegue com o procedimento aí de terminar a implementar o restante do código em Android. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima aula e aquele grande abraço.